Olá, tudo bem com você? Sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia dos alunos do primeiro ano. E olha só, nós vamos falar sobre filosofia contemporânea. Lembrando que nós já falamos até o momento da tabela, aquela grade da filosofia e todos os seus 4 períodos. E hoje nós vamos falar aqui, seguindo a sequência, nós já falamos da filosofia antiga, falamos da filosofia medieval e hoje, aliás, nós falamos também da filosofia moderna. E hoje nós vamos falar da filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea é a filosofia que traz aqui os filósofos mais atuais. Então nós temos aqui algumas características principais que nós vamos abordando. E eu quero que você me acompanhe. Veja só, a filosofia contemporânea é aquela desenvolvida a partir do final do século XVIII. Até o momento nós estudamos até o século XVIII. E agora nós vamos falar do final do século XVIII, mais especificamente após a Revolução Francesa em 1789 até os dias atuais. Então teremos o final do século XVIII, século XIX e século XX, que é a chamada filosofia moderna e pós-moderna. Qual que é o contexto histórico? Nós temos o contexto histórico aqui, com início em meados do século XVIII. A exploração do trabalho humano, o estabelecimento aqui daquele avanço tecnológico científico, descobertas, dentre elas a eletricidade, o petróleo, o carvão, invenção da locomotiva, o automóvel, o avião, o telefone, telégrafo, cinema, fotografia e o rádio. Espera aí, essas coisas têm menos de 250 anos? É verdade. Todas essas invenções são muito recentes e representam um avanço inimaginável na história da humanidade. E, claro, um avanço do ponto de vista do olhar filosófico. Talvez no futuro não vão pensar assim, mas nesse momento para nós esse avanço é incrível. Então vamos lá, as máquinas substituem a força humana, a ideia de progresso, nós temos aqui a consolidação, claro, desses processos, o processo técnico-científico, e já no século XX nós temos aqui uma era de incertezas. Muitas incertezas se estabelecem no século XX. E claro, não posso deixar de citar aqui para você, no século XX nós tivemos também aqui muitos pontos ao qual temos que olhar. Por exemplo, 2 guerras mundiais, o nazismo, a bomba atômica. E aí eu quero falar uma coisa aqui para você pensar. Quem jogou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki não foram os nazistas, foram os ditos bonzinhos. O nazismo matou muito, mas os mocinhos também. Então é nesse momento que a filosofia entra para questionar. Quem é o mocinho? Um assassino. E quem é o vilão? Também? Por que um se acha mais certo do que o outro? E claro, não podemos deixar de falar do aumento das desigualdades sociais e a degradação do meio ambiente. E tudo isso, claro, vai ser somado ao que foi chamado a crise do homem contemporâneo. Tudo isso traz uma incerteza. E aqui eu quero trazer para vocês os grandes destaques. A Revolução Copernicânica, que foi aonde é realmente o centro de tudo. A Revolução Darwiniana, com a origem das espécies. A Revolução Freudiana, com o nascimento da psicanálise. E a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein. E aqui eu quero deixar para você que essas incertezas tudinho são a base da era contemporânea. E aí, 2 pontos fundamentais para olharmos isso aqui foi a escola de Frankfurt, que produziu grandes filósofos e foram a base dessa filosofia contemporânea. E a indústria cultural, que foi o conceito de Adorno e Horkheimer, que também foram fundamentais. Então, quais são as principais características? Nós temos o marxismo, positivismo, racionalismo, utilitarismo, pragmatismo, cientificismo e o niilismo. E também o idealismo, a liberdade, o existencialismo, a fenomenologia, a subjetividade e o sistema hegeliano e o materialismo dialético. Agora nós vamos continuar falando sobre os principais filósofos contemporâneos. E então nós temos aqui Friedrich Hegel, filósofo alemão, com a ideia do idealismo cultural. Ele estabeleceu estudos
no âmbito da dialética e grandes contribuições. Uma grande contribuição está na sua obra Fenomenologia do Espírito. Não posso deixar de citar aqui Ludwig Feuerbach, que foi um discípulo de Hegel, embora mais tarde tenha tomado postura contrária ao mestre, mas ele foi discípulo de Hegel. E ateísta, influenciou diversos pensadores. Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, conhecido crítico do pensamento hegeliano. E, claro, teve suas bases na teoria de Kant. Para ele, o mundo estaria repleto de representações criadas pelos sujeitos. Sua teoria foi marcada pelo sofrimento e tédio. Kierkegaard foi um precursor do existencialismo. Abordou questões da existência humana, destacando a relação dos homens com o mundo e ainda com Deus. Somente só poderia ser superado com a presença de um Deus. Isso, a relação, marcada pela angústia do viver, diversas inquietações e desesperos. Auguste Comte aborda a lei dos três estados, filósofo francês, aponta para a evolução histórica e cultural da humanidade. Inclusive, na bandeira do Brasil, consta o lema do positivismo fundado por Auguste Comte, que é o quê? Ordem e progresso. Dá uma pesquisada sobre isso para você entender realmente o que significa ordem e progresso. Talvez você não goste do resultado. E Karl Marx, filósofo alemão, crítico do idealismo de Hegel, foi um dos principais pensadores da filosofia contemporânea. É muito criticado e pouco compreendido. As pessoas falam muito de Marx, mas nunca leram nada. Então, não seja mais um preconceituoso. Se você vai comentar algo, chamar alguém de marxista, primeiro saiba quem foi Marx e quais as ideias que ele apresenta. É muito fácil criticar algo que você não conhece, porque se você fala mal de algo que você não conhece, o nome disso é preconceito. Estude e fundamente aquilo que você acredita. Marx fala do materialismo dialético, histórico, das lutas de classes, dos modos de produção, do capital, trabalho e alienação. A grande sacada do filósofo Karl Marx foi que ele tirou o olhar simplesmente para a população como um todo e passou a olhar para o ser humano, o sofrimento de cada um e como em nome do dinheiro se explora as pessoas. George Lucas baseou seus estudos nos temas das ideologias, influenciados pela corrente marxista. Nós falamos de ideologia, não de ideologia de gênero, não vá confundir. Friedrich Nietzsche. O niilismo de Nietzsche está expresso nas suas obras. Nietzsche falou de religião, arte, ciência, moral e criticou de grande porte, grandes críticas à civilização ocidental. Edmund Husserl, corrente filosófica fenomenologia, a base do seu pensamento, ele é o pai da fenomenologia, que está baseado na observação e na descrição minuciosa dos fenômenos. A relação entre sujeito e objeto precisa ser purificada, assim acredita o filósofo. Martin Heidegger, filósofo alemão também, discípulo de Husserl, e acreditava na existência humana e numa antologia como principal fonte do estudo. E ele estudou desde a aventura, o drama e o existir, certo? A questão filosófica estaria voltada para a existência dos seres e das coisas, definindo assim conceitos entre existência e essência. Daí o ente e a essência. Jean-Paul Sartre, filósofo francês, existencialista, focou nos problemas relacionados com o existir. Se você quer lembrar um pouquinho, Sartre disse assim: o que importa não foi o que fizeram contigo, mas o que você faz com o que fizeram contigo. A base da psicologia, de grandes contribuições do pensar sobre o existir humano, está lá em Sartre. Quer conhecer um pouco mais? Pesquise, busque conhecimento sobre Sartre. Bertrand Russell, análise na lógica da linguagem, buscou nos estudos da linguística a precisão do discurso, o sentido das palavras e as expressões, que ficou conhecido depois como filosofia analítica, o positivismo lógico ou filosofia da linguagem. Ludwig Wittgenstein colaborou com o desenvolvimento da filosofia de Russell, aprofundou seus estudos na lógica, na matemática e na linguística.
E claro, com os seus jogos de linguagem que merecem grande destaque. Porque ele vai dizer que a concepção da realidade é determinada pelo uso da língua, cujos jogos da linguagem são produzidos socialmente. E aqui nós temos Theodor Adorno. Ao lado de Max Horkheimer, criaram o conceito de indústria cultural, que está refletido na massificação da sociedade e sua homogeneização por meio dos meios de comunicação. E isso publicaram na obra intitulada Dialética do Esclarecimento. E aqui, finalizando quase a nossa lista, nós temos ainda Walter Benjamin. Walter Benjamin, filósofo alemão, demonstra uma postura positiva em relação aos temas de Adorno e Horkheimer, principalmente a indústria cultural, tá certo? Ele acreditava nos benefícios de servir como instrumento de politização. Já Habermas propôs uma teoria baseada na razão dialógica e na ação comunicativa. O conceito de verdade apresentado por ele é fruto das relações dialógicas e, portanto, denominado de verdade intersubjetiva. É uma verdade construída entre sujeitos. Michel Foucault, filósofo francês, buscou analisar as instituições, cultura, sexualidade, o poder e amplo. Pensa uma obra ampla que vale a pena você estudar. Estude, pesquise um pouco mais sobre Michel Foucault, lhe aconselho. Jacques Derrida foi um crítico do racionalismo, propondo a desconstrução do logos. Ele apresenta sua teoria filosófica destruindo o logos, a razão, por sua vez, auxiliando na construção de verdades. Karl Popper dedicou seu pensamento ao racionalismo crítico, do princípio indutivo ao método científico, formulando o método hipotético dedutivo. E aqui nós fechamos essa lista, mas eu quero deixar para você, é só o começo, é só uma sugestão. Você pode pesquisar muito mais sobre os filósofos contemporâneos, a lista é muito maior, tem muito mais opções. Então aprofunde, conheça mais. Lembre o seguinte, só existem pessoas que são enganadas porque tem alguém que sabe alguma coisa mais do que ela. Então estude, esteja sempre preparado para não deixar ninguém te enganar. Busque o conhecimento, a melhor maneira de se defender é conhecer, é ter conhecimento. E a filosofia te dá base para isso, para você navegar em todas as áreas e ter fundamento em todas elas. As atividades são: pesquise 12 filósofos contemporâneos e descreva a vida e obra de cada um deles. E quais foram os principais temas abordados pela filosofia contemporânea. Estão lá, eu falei sobre eles. Na verdade, citei eles, mas você vai pesquisar quais são: marxismo, positivismo, racionalismo, estão todos lá, até o materialismo dialético, tá bom? Bons estudos para você, continue estudando. Semana que vem nós vamos ter uma atividade avaliativa, então se prepare, dá uma visão gerada no organismo, ou uma visão geral no conteúdo, que nós vamos desde a filosofia antiga até a filosofia contemporânea. Passamos pelos 4 períodos e fechamos hoje. Bons estudos, grande abraço, não deixe as atividades acumular, proteja, se cuida, porque a pandemia ainda não acabou. Que Deus os abençoe.